Bom, olá novamente. Vamos continuar aqui com esse primer para cromatografia, falando um pouco de otimização em gradiente de HPLC. Lembrando que isso não deve ser encarado como um curso formal em cromatografia, mas sim eu falando de algumas coisas que meus alunos precisam saber e pode ser útil para outros. Meu nome é Ricardo Borges, do IBPN. Vamos dar sequência. Bom, então agora vamos falar sobre os principais fatores que devem ser otimizados durante o desenvolvimento de um método de HPLC, né? Bom, primeiro temos a própria coluna, né, que a sua escolha então é crucial, porque vai influenciar diretamente na seleção, na seletividade e na separação das substâncias, né? O diâmetro da coluna, que tenha mais a ver com a capacidade de carga da coluna e, claro, um pouco de eficiência da coluna por causa da, da difusão, né, longitudinal, e a gente vai falar sobre isso. Tamanho de partícula do material da fase estacionária, né, porque a gente já viu que partículas menores garantem um resultado melhor do que na separação do que partículas maiores, tá? Mas aí elas exigem maiores pressões para a eluição do solvente. Bom, o volume de injeção da amostra também deve ser controlado, né? Um volume muito grande pode sobrecarregar a coluna e resultar em picos então distorcidos ou até perda de resolução. E o solvente utilizado para diluir as amostras, né, que deve ser compatível com a fase móvel e não causar nenhuma precipitação ou interferência na análise. Finalmente a gente tem um gradiente de diluição que envolve então a mudança da proporção do solvente ao longo do tempo e é fundamental entender bem como isso funciona para otimizar a separação das suas substâncias da sua mistura complexa, tá? Então, o objetivo dessa otimização vai ser sempre melhorar a resolução entre os picos, maximizar o número de picos detectados e aumentar a velocidade de análise, garantindo resultados então confiáveis e reprodutivos, isso no menor custo possível. Bom, neste slide então vamos focar na escolha da coluna cromatográfica e da fase estacionária. Bom, primeiro observa então que o diâmetro da coluna afeta na separação, né? Como o diâmetro da coluna afeta na separação das substâncias. Colunas com menor diâmetro, como a de 1,0 milímetros, ela tende a fornecer picos mais definidos e melhor separados, o que é crucial para separar e melhorar a sensibilidade. Como a gente já viu, quando o pico é mais bem definido, mais fino, ele aumenta de intensidade, porque ele tem que manter a área sobre a curva estável, né? Porque ela é dependente só da concentração da substância. Então, à medida que o diâmetro da coluna aumenta, os picos se tornam menos definidos, como mostrado então nessa comparação entre duas colunas, uma de três colunas, né? Uma de 1 milímetro, 2,1 e 4,6 milímetros. Observem a altura do pico em 4,6 milímetros nessa figura aqui em cima. Bom, sobre o tamanho das partículas do material da fase estacionária, esse é outro mais crítico, né? Nessa imagem aqui à direita. O uso de partículas menores, como colunas de 2,6 micrômetros de partícula, oferece um ganho de sensibilidade na resolução. Tá? Os picos ficam mais finos, mais bem resolvidos e são mais visíveis quando comparado às colunas tradicionais de 5 micrômetros. Tá? O sinal fica muito menos nítido nessas colunas porque ele acaba largando um pouco. Bom, a eficiência, óbvio, a gente já viu que aumenta com a redução da partícula, e lembrar que o equipamento se paga por hora de uso, né? Ou mesmo que a gente não esteja pagando com dinheiro de projeto nesse momento no IPPN. Mas equipamento se paga, se custa por hora de uso. Com partículas menores, você consegue resultados tão melhores que você diminui o tamanho da coluna. Diminuindo o tamanho da coluna, você diminui também o tempo de análise. Bom, a química da fase estacionária é outro assunto que precisa ser chamado a atenção, porque também desempenha um papel aí direto relacionado na interação da fase estacionária com a fase móvel das substâncias. Então, diferentes colunas, mesmo sendo todas C18, elas podem ter polaridades e propriedades químicas um pouco diferentes, tá?
Isso você observa até pela porcentagem de carbono em cada coluna. Isso vem anotado na coluna, se é anti-capped ou não, esse tipo de coisa. Então a gente não vai entrar em detalhes sobre essas especificações de cada coluna, porque isso depende muito da marca e do modelo, mas saibam que os resultados podem ser diferentes. Tá? Bom, vamos entender sobre a importância do volume de injeção. Quanto maior o volume de injeção, quando o volume de injeção é muito alto, né, excessivo, isso pode causar um efeito de banda larga, o que resulta em picos mais largos e menos resolvidos. Isso acontece por causa da difusão, essa difusão longitudinal, né, que a gente chama de difusão longitudinal, aquela que é em paralelo à coluna, né, e radial, aquela que é a perpendicular. Né. Então, enfim, a difusão longitudinal é que causa alargamento dos picos. Tá? Onde as moléculas se espalham para todas as direções da coluna. Tá? Então, o volume de injeção precisa ser otimizado e minimizado, né, para que esse efeito não aconteça. Tá? Em relação ao solvente de diluição das amostras, ele deve ser cuidadosamente escolhido para garantir uma compatibilidade adequada com a fase móvel utilizada, principalmente quando um gradiente com o começo da fase móvel utilizada, mesmo que seja mais próximo daquela fase móvel onde a coluna está estabilizada, está condicionada. Por exemplo, quando a amostra é diluída em acetonitrila pura, uma análise feita em fase reversa, né? Vamos lembrar que em fase reversa a acetonitrila é o solvente mais forte, igual ao metanol. Tá? Quando essa amostra então dissolvida em acetonitrila ela é injetada na fase móvel, ela começa a ter um efeito de eluição, mesmo que só por um momento, até equilibrar, né? Mas isso acontece, isso favorece uma difusão longitudinal significativa, o que prejudica na resolução. Então a gente diminui essa quantidade de acetonitrila, aumenta a proporção de água, né, para chegar mais próximo da condição inicial do gradiente, e aí esse efeito é minimizado, resultando em picos mais nítidos e mais bem separados. Okay? Isso está mostrado aqui entre essas figuras onde tem esses dois cromatogramas, onde o solvente de diluição foi feito com 100% acetonitrila e no caso da direita 10% acetonitrila em água. Bom, o gradiente de eluição se refere à variação da concentração do solvente, né, da porcentagem de solvente B, que é o nosso solvente mais forte, em relação ao tempo durante a análise. Então, em um método de HPLC, essa variação é usada para separar os compostos com diferentes polaridades e interações com a fase estacionária. Tá? Quanto mais retido, quanto maior quanto maior a retenção de uma substância, você aumenta a força do gradiente, gradativamente essa substância vai sair com um pico mais fino, tá? E mais nítido. Tá? Então, no gráfico à direita, a gente pode observar um exemplo típico de um gradiente linear, onde a concentração de B aumenta gradualmente ao longo do tempo, facilitando a eluição de componentes menos polares, né? Os que são mais retidos, se a gente estiver falando de uma coluna de C18. Então, em seguida, a gente tem um platô de eluição, onde é uma fase de flush out, que é a lavagem da coluna, que remove qualquer composto que seja remanescente na coluna, tá? Seguida de um retorno à condição inicial, que é a fase de equilíbrio, preparando então a coluna para a próxima injeção. Pode parecer besteira adquirir os dados dessa última etapa, mas é importante observar a ausência de sinais nela. Pode ser que algumas substâncias estejam eluindo mais tardiamente ainda do que a lavagem, o que levaria a um caso de contaminação do tipo carryover. Tá? E nas outras duas figuras à direita mostramos então exemplos de como um gradiente pode ser feito mais complexo, né, para separação dos sinais diferentes ao longo da análise, nos quais a variação do solvente é ajustada para otimizar a separação em diferentes intervalos de tempo. Essa figura da direita nos mostra então que eu posso escolher
pontos e mudar a inclinação do gradiente a partir daquele ponto. Eu posso fazer isso da forma mais complexa possível. Eu posso, inclusive, adicionar uma etapa de isocrático. Ok? Nesse slide, vamos comparar então dois cenários de inclinação de solventes do gradiente, inclinação do gradiente de diluição do B, tá? Que é o solvente mais forte. Beleza. Tá, no gráfico da esquerda a gente observa a inclinação, vamos dizer que está mais íngreme, né? Não parece tão íngreme, mas vamos dizer que está mais íngreme no gradiente. Significa que a concentração do solvente mais forte aumenta mais rapidamente durante a análise. E aí, como resultado, os picos cromatográficos se tornam mais próximos um dos outros, ok? Levando então a uma baixa resolução dos sinais. Em outras palavras, os compostos não são separados de maneira eficiente, tá? E a qualidade da análise é comprometida. Já no gráfico da direita, essa inclinação da porcentagem de B ela é mais suave. Isso é feito adicionando, né, baixando ali, fazendo aquele step ali. Tá? Aqui o aumento da concentração de B ocorre de forma mais gradual, mais lenta. Então isso proporciona mais tempo para que os compostos se separem à medida que passam na coluna. Tá? Resultando então numa resolução melhorada. Tá? Os picos não são, são mais distintos, né, mais claramente separados, que facilita a identificação e quantificação dessas substâncias aí presentes na sua amostra. Tá, já aqui a gente aborda o ponto de início do gradiente de eluição, definido então pelo percentual de solvente mais forte, né, porcentagem de B, e como isso influencia na resolução e no tempo de eluição dos picos. Tá? No gráfico à esquerda, a gente tem aí um caso onde o gradiente se inicia em 30% de B, que significa que a análise começa com uma quantidade relativamente baixa do solvente mais forte, né? Isso nessa situação dessas substâncias. Então, como resultado, os compostos mais polares eles levam mais tempo para interagir com a fase estacionária e antes de serem eluídos, né? Tá, isso pode levar a uma situação onde os picos até são bem separados, mas eles começam a eluir muito tarde na corrida, tá? Na sua análise. Então, nesse caso, está lá os picos lá representados lá quase que no meio da corrida, lá no final. Isso pode ser melhorado. Isso leva a perda de eficiência por alargamento de sinal, por causa da difusão, né, longitudinal, e tempo de análise. A gente quer um tempo de análise mais rápido possível. Bom, então no gráfico da esquerda, o gradiente inicia em 55% de B, aumentando a força de solvente desde o início. Nesse cenário, então, os compostos interagem menos com a fase estacionária e são mais rapidamente eluídos, né? Eles retêm menos na coluna. Isso pode acelerar, então, a análise, fazer uma análise mais rápida, mas tem um risco de baixa resolução. Então, tem que ser uma jogada de balanço, né? Bom, então aqui, nesse caso de 4 exemplos, né, de sistema otimizado, uma pessoa foi variando o gradiente até chegar na sua análise mais satisfatória. Observem que ele varia a inclinação da curva do gradiente durante a corrida, né? E até chega nessa situação 4 aqui, que D, né, que é mais complexa do que as outras, do que um gradiente linear simples, ou linear com um isocrático no meio. Bom, isso é só para mostrar que, bom, você pode variar a situação, o gráfico do gradiente, desde que seja sempre crescente, tá? Pode ter uma isocrática no meio, mas não pode ter uma curva decrescente, ok? Bom, só para mostrar que você pode tornar esse gradiente bastante mais complexo para atingir o objetivo que você quer. Bom, aqui então uma outra forma de ver essa inclinação do gradiente. A gente tem 3 casos aí onde você varia o gradiente de 8 a 95% de B em x minutos, né? Então vamos colocar aqui em 1 minuto, que seria uma inclinação bastante íngreme, em 2 minutos e em 4 minutos. E aí você tem aí exatamente essa maior retenção dos compostos.
O 1 provavelmente é muito menos retido porque ele já naturalmente é pouco retido, né? O primeiro pico, que é o primeiro que sai. E à direita, a gente vê o impacto do fluxo na separação. À medida que aumentamos o fluxo então de 0,5 até 1 e 2 minutos, a gente nota que 1,5 e 2 minutos, a gente nota que a largura dos picos é impactada. A gente já falou disso, né? Em fluxo mais baixo, a largura do pico é maior devido à difusão longitudinal. Quanto mais tempo a substância passa dentro da coluna, mais tempo ela tem para difundir, tá? E aí aumentando então para fluxos de até 2 minutos, o tempo de análise diminui e o sinal mais fino acaba sendo mais alto, facilitando aí a nossa visualização do pico, limite de detecção, limite de quantificação e melhor resolução, tá? Então, o fluxo é um ponto de resolução, um ponto que precisa ser prestado atenção, mas ele não é muito ponto de otimização, não. Porque a gente acha, a gente acredita, a gente estima, através do conhecimento que a gente tem, que quanto maior o fluxo, melhor vai ser a cromatografia. Bom, a temperatura é outro fator, né, que precisa ser otimizado nas corridas. Aumentar a temperatura reduz a viscosidade do solvente, o que diminui a pressão de retorno, que seria o back pressure, né? Isso também acelera a análise e melhora a eficiência de separação. Além disso, a temperatura mais alta permite explorar melhor a composição do gradiente, especialmente em colunas de C18, porque a água é muito afetada pela essa variação de viscosidade. Porém, é importante lembrar que a alteração de temperatura também modifica as propriedades físico-químicas dos analitos, né, das substâncias, o que pode alterar a retenção e a resolução dos picos. Então, a gente tem sempre que prestar atenção em como que vai ser esse efeito da temperatura e otimizar mesmo, de fato, olhando os cromatogramas obtidos. Bom, a temperatura tem um papel também crucial na seletividade, pois a temperaturas mais elevadas podem alterar a separação dos analitos e influenciar as interações entre a fase estacionária e os compostos, né? Ela aumenta a velocidade das interações, fazendo com que os pratos teóricos se tornem até tipo como se fossem duplicar os pratos teóricos, porque você acelera essa interação. E considerando a teoria dos pratos teóricos, a gente está falando que cada seção da coluna é uma interação, né? A gente acelera essa interação, então a gente tende a aumentar o número de pratos, aumentando a eficiência e também a seletividade. Tá? Isso então pode resultar em melhores separações, como ilustrados nessa figura aqui, nesse cromatograma. A gente olha aumentando de 20, 40 a 60, talvez 60 nem seja tão bom assim, mas 40 já fica uma temperatura melhor para esse caso, para essa separação. Tá? Então precisa ser otimizada, além de trazer bons resultados. Tá? Além disso, também impacta na reprodutibilidade. Controlar a temperatura garante que os resultados sejam consistentes, né, entre as análises e você garante que variações na temperatura da sala não afetem a temperatura da coluna. Bom, então para expandir um pouco essa ideia de otimização, vamos falar aqui de algumas coisas que eu produzi nesses dias no laboratório para a gente poder discutir isso melhor. Bom, então nesse caso real, isso é uma amostra de café, tá? É um extrato de café qualquer que eu só usei para fazer essa otimização. Faz parte de um projeto que a gente tem feito. Bom, mantendo então um gradiente linear de 5 até 100% de B em 38 minutos, que é a condição mais lenta, mais calma, mas variando a temperatura de 25 graus até 60 graus, a gente vê aqui, ó, olha o ganho de eficiência da coluna da análise. A gente tem um sinal que tem 0,2 minutos de largura e a gente passa a ter um sinal de 0,1 minuto de largura, certo? Inclusive esse outro sinal aqui que tá expandido aqui
na parte inferior da figura, a gente tem inclusive uma separação, né, de dois picos que antes estavam sobrepostos. Bom, então a gente observa que otimizar a temperatura, isso não significa que você tem que ir na temperatura mais alta possível, tá? Mas otimizar a temperatura é importante. Bom, daí uma vez que a gente define a temperatura, e aí nesse caso a gente definiu como sendo 42 graus, porque no estudo que eu estava fazendo, eu não vou mostrar todos os cromatogramas aqui, mas no estudo que eu estava realizando a gente variou de 25, 42 e 60 graus. A gente decidiu ficar em 42,5 graus. Tá. Então, mantendo aquele mesmo gradiente de 5 a 100% em 38 minutos, temperatura de 42,5 graus, eu posso variar a concentração inicial da corrida, né? Então, vai começar em 5% ou vai começar em 15% na figura da direita. Bom, na figura da esquerda começa em 5%, na figura da direita começa em 15%. Observe aí que na figura da esquerda a gente tem esse espaço aqui em que são quase 10 minutos sem nenhum pico bem resolvido, né? Apenas com os picos, uns sinais largos ali que tem uma intensa sobreposição acontecendo ali na linha de base. Bom, esses picos são inúteis, né? Eles podem ser retirados da análise. Então, o que a gente faz é começar a análise com 15% da concentração de B, ao invés de 5, já começa com solvente um pouco mais forte, trazendo todas essas substâncias que estavam saindo antes, só depois de 10 minutos, para sair antes sequer de 5 minutos, tá? Fazendo que a minha análise fique bem mais rápida. Bom, então a gente define que a temperatura da corrida vai ser 42,5 graus, a gente define que a concentração inicial do gradiente vai ser em 15% de B. Vamos variar então o gradiente para saber o que está acontecendo. Bom, variando aí numa taxa de 2,5% de B a cada minuto, né, o que leva a uma variação até 100% em 34 minutos, eu tenho essa separação aqui da direita e a esquerda variando isso em 8 minutos. Então eu estou encurtando muito mais a nossa corrida, aumentando o gradiente, aumentando o slope, né, a taxa de elevação de B, que é o solvente mais forte, no solvente fraco, certo? Fazendo com que minha corrida fique mais rápida. Só que eu tenho uma perda de resolução, né, dos primeiros sinais, principalmente no caso da corrida da direita. Eu vejo menos sinais do que na corrida da esquerda. Isso significa que eu tenho que parar aí e manter minha análise em 34 minutos de gradiente? Não. Eu posso explorar em qual região que tem uma melhor separação e qual região que tem uma melhor que a separação acontece mesmo com um gradiente íngreme. Posso parar o meu gradiente mais suave e determinado tempo de retenção onde eu tenho uma separação boa de picos até ali e depois mudar o gradiente, mudar a inclinação do gradiente para acelerar a saída dos outros sinais. Observe que no cromatograma da esquerda a gente tem sinais muito dispersos, né, ali no final, entre 10 e 20 minutos. Eu posso apertar mais esse cromatograma para fazer mais picos em menos minutos, em menos tempo. Tá? E é o que eu faço com um gradiente mais íngreme na figura da direita. Então eu posso começar meu gradiente até uns 10 minutos como 2,5% a cada minuto e depois aumentar essa inclinação para 10% de B a cada minuto para o resto da corrida. E assim eu posso aumentar a complexidade do meu gradiente e melhorar a minha resolução, né, de acordo com a minha amostra. Mas lembre-se que você pode otimizar para sempre e acabar não trabalhando, não fazendo nenhum estudo, certo? Então chega o momento que você precisa parar e colocar a bola para frente. Bom, então eu espero que tenha ficado claro que existe sempre um balanço que tem que ser feito entre a eficiência, a capacidade de carga e a resolução cromatográfica, né, nessas análises. Quanto menor o tamanho da partícula na fase estacionária, maior será o ganho na eficiência. Isso significa que
conseguimos separar compostos de forma mais nítida, tá? Resultando em picos mais finos. Picos mais finos são mais altos, melhora a limite de detecção, limite de quantificação, melhora a resolução, melhora a eficiência da nossa análise. Contudo, existe um desafio, né? Colunas com partículas menores requerem uma pressão maior para o fluxo da fase móvel, o que pode tornar o processo mais custoso. Além disso, as colunas costumam ser mais caras e podem apresentar dificuldades em escala preparativa, onde grandes quantidades da amostra são processadas. Tá? Bom, o que significa você no que leva você precisar de mais pressão? O que leva tá falando que é mais custoso? Bom, a gente passa aí de uma versão de HPLC para um UHPLC, né? O que é o UHPLC? É a Ultra Performance Liquid Chromatography, né? Ela não tem a High Performance, tem a Ultra Performance, é uma performance muito maior. Isso não significa muita coisa, só significa que o equipamento preparado para Ultra, ele oferece uma pressão maior, ele tem a capacidade de pressão maior. Por que ele tem a capacidade de pressão maior? Porque ele vai trabalhar com colunas onde o tamanho da partícula é abaixo de 2 micrômetros, certo? E aí você tem a ultra performance, né? O ganho de eficiência maior, que vem do fato da coluna ser empacotada com partículas menores do que 2 micrômetros, e não porque o sistema tem alta pressão. O sistema tem que ter alta pressão para poder funcionar, tá? Mas o ganho de eficiência vem da partícula. Bom, então, por outro lado, quando pensamos em aumentar a separação entre sinais, especialmente em aplicações preparativas, né, é essencial garantir que os picos estejam suficientemente separados. Tá? Quanto maior a separação, maior a capacidade de escalonamento, permitindo então que a gente possa processar maiores quantidades de amostra, sem perder eficiência na separação. Tá? Eu quero caminhar para esse sentido. No entanto, sinais muito próximos e mal resolvidos podem limitar esse escalonamento, porque eles acabam se sobrepondo, dificultando a coleta de frações puras. Tá? Já sinais bem separados possibilitam um aumento da escala, embora sejam limitados pela capacidade da coluna e pela solubilidade, né, da amostra na fase móvel, é claro. Então a pergunta que surge é: por que não investir em partículas menores para aumentar a resolução, mesmo em sistemas preparativos? Bom, a resposta está no equilíbrio entre o custo e pressão necessária e o objetivo, claro, da análise. Para experimentos analíticos, isso pode fazer muito sentido, mas para experimentos preparativos, né, em larga escala, é necessário avaliar se o ganho na resolução compensa o aumento nos custos e na complexidade estrutural. Ok? E esse assunto nos traz a esse slide, que eu só vou mostrar um slide mesmo, porque não é o tópico do que a gente está falando, mas a extração em fase sólida, SPE. Tá? Esse é um método eficiente de limpeza ou de cleanup de amostras, tá? Permitindo a detecção de substâncias em concentrações menores. É uma técnica que explora o fato de diferentes componentes da amostra terem retenções muito diferentes em diferentes solventes de eluição. Ou seja, casos onde a resolução cromatográfica não é um problema. Os sinais que se quer separar são muito separados. Imagina se queremos separar substâncias muito polares, tal como sais, aminoácidos, açúcares simples, de substâncias menos polares, ou até de substâncias muito mais apolares, utilizando um SPE com uma fase móvel de C18. E aí a solução para isso seria uma eluição em pouca quantidade de fase estacionária, mas usando um gradiente, um sistema de solvente em modo de eluição step gradient. Tá? A SPE é conhecida pela sua alta capacidade de carga. Por que alta capacidade de carga? Porque só faz sentido usar a SPE se você tiver sinais muito separados. Tá? Então, é possível separar os sinais devido aos fatores de retenção serem muito diferentes. Tá? Então, o tamanho da partícula não é um tamanho muito pequeno, varia de 60 a 40 micrômetros, né? Diferente dos 5 micrômetros da coluna de HPLC, né? Abaixo de 5.
E aí esse processo típico envolve 4 etapas. Uma etapa de condicionamento, onde você lava e equilibra a fase estacionária da SPE, uma fase de injeção, uma fase de lavagem, onde você tira aquelas coisas que eluem com maior facilidade no solvente mais fraco, tá? Eluem aquelas substâncias que têm muito pouca retenção no primeiro solvente de lavagem, que vai ser o solvente mais fraco, e uma outra etapa de eluição, onde você elui a substância de interesse, você tendo a liberdade de deixar suja a SPE e jogar fora aquele cartucho, tá? Com coisas que retêm demais na fase estacionária, como lipídios ou ácidos graxos, por exemplo. Tá? Então, cada fase contribui para a remoção de interferentes e concentrando o analito de interesse desejado, ok? Na fase de eluição. Então, com água pura ou baixa concentração do solvente B, que seria o mais forte, tipo 5 a 10%, as substâncias mais polares elas devem eluir rapidamente, pensando numa C18. Né? Quando passar o solvente mais forte, um pouco mais forte, tipo 50% de metanol, ou até em certos casos 100% de metanol, as substâncias menos polares serão então coletadas em uma fração separada daquela primeira. Tá? Então, no cartucho de SPE ficarão retidas, às vezes até irreversivelmente retidas, as substâncias mais apolares. Assim, para análise, a fração alvo, que seria aquela segunda fração, vai estar livre de contaminantes muito polares e livre de contaminantes muito apolares. Isso facilita a separação de compostos de interesse de outros componentes da mistura. Isso facilita a etapa seguinte de purificação no HPLC preparativo ou para diversos outros tipos de análise, certo? Então, é uma técnica especialmente útil quando se deseja preparar a amostra para análises posteriores em sistemas cromatográficos, garantindo que apenas os compostos de interesse sejam analisados com precisão, livre, por exemplo, de efeito de matriz. E aí, para finalizar, vamos extrapolar um pouco todo o conceito de cromatografia que a gente aprendeu com essa parte de SPE. E vamos falar de um modo de fracionamento que eu gosto bastante, chamado Wide Range Polarity. Vocês quase não vão achar isso na literatura, ok? Bom, isso seria um fracionamento usando uma ideia de abrangência de polaridade. É uma extensão, né, do conceito de SPE, mas coletando diversas frações e usando uma eluição em step gradient, só que mais suave, ao invés de variar de água para metanol 50% ou 100%, por exemplo, fazendo então uma série de solventes de força de graduação, de força de eluição gradualmente maior. Então, nesse caso, o nosso objetivo é obter frações mais simples, com concentrações variadas dos componentes do extrato, criando então um gradiente de concentração para cada substância através de algumas frações. Tá? A gente vai ver em nossos trabalhos que isso vai nos ajudar a detectar substâncias de menor intensidade e também talvez calcular coisas como correlação entre os resultados analíticos oriundos dessas frações, já que eu estou criando uma variância cromatográfica, tá? Entre as substâncias através das frações. Bom, obrigado por hoje, deve ser isso aí.